Podemos nos colocar agora numa atitude que nos proporcione, que nos ajude a mergulhar na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses dias nós estamos lendo o Evangelho, lendo as leituras que nos são propostas pela liturgia, com essa pergunta: quais são os frutos, os dons do ressuscitado para a nossa vida? E ao longo desses dias, sobretudo nos primeiros dias, nós identificamos 5 frutos, 5 dons, logo no primeiro texto da segunda-feira da 8ª de Páscoa, e depois cada dia fomos identificando um dom e uma graça. Ontem nós falamos da graça dos milagres, da soltura miraculosa que aconteceu com aqueles homens que estavam aprisionados pelo fato de terem anunciado o Evangelho. E o anjo foi lá, abriu onde eles estavam encarcerados, ordenou a eles de anunciar a palavra de Deus. Nós meditamos ontem sobre o dom e a graça do milagre. E hoje nós queremos meditar sobre uma outra graça muito importante. Primeiro, que é a graça da fortaleza, que é um dom do Espírito, o dom do batismo. Nós meditamos também nesses dias, o batismo é o ato efetivo, afetivo, daquilo que aconteceu efetivamente na cruz. E esse ato afetivo do batismo, que lava os nossos pecados, nos purifica, nos renova, nos dá a graça e a força para viver a vida nova do ressuscitado em nós, essa graça sacramental que é infundida em nós, e nos dá a capacidade de viver de modo efetivo, a exemplo do Cristo que dá a sua vida pela salvação de muitos. Dá a graça de vivermos aqui como está no Evangelho, as coisas do alto, as coisas de cima, porque é uma graça celeste, é uma realidade celeste que se torna intrínseca em nós e se torna um ato indelével, sempre fica ali. Eu já dei o exemplo do carvão, da brasa de churrasco, né? Você coloca lá a carne, acende o carvão, acende a churrasqueira por volta das 10 da manhã, fica até umas 2 horas da tarde, churrasquinho assando, de repente 2, 3 horas da tarde, está todo mundo empapuçado de comer, você vai descansar, vai fazer o que você tem para fazer e deixa a churrasqueira lá. De repente você fala: poxa, eu quero assar aqui uma carninha que sobrou à noite. Aí você sopra ali a brasa e tem aquela brasinha acesa. Então, você dá aquela soprada, ela volta a acender, joga um pouquinho mais de carvão e o fogo retoma. E o batismo é isso. Mesmo as pessoas que não vivem em plenitude o batismo, mesmo aquelas pessoas que renegam e refiltam ao Senhor, não quero saber de Deus, a graça do batismo não apaga. O carvão não apaga, depois de 2, 3 dias ele vai apagar. Mas a graça do batismo não. O fogo do Espírito não. E hoje nós queremos meditar sobre o dom da fortaleza. Esses apóstolos que são presos, são levados, apresentados aos sinédrios, interrogados, são proibidos expressamente de ensinar, de proclamar a boa nova. Eles saíram da cadeia, como meditamos ontem. Ao sair da cadeia, eles foram anunciar no templo. Ali eles foram mais uma vez pegos pelos guardas, expressamente os proibiram de ensinar as coisas de Jesus. Mas mesmo assim, eles enchiam a cidade de Jerusalém com a doutrina do Senhor, eram destemidos, eram fortes, nada
os detinham, nada os desmotivava, porque o fogo e a força do ressuscitado era perene em seus corações, e nos momentos que havia dúvida, que os corações daqueles homens se viam apreensivos, eles se colocavam em oração para ver aquilo que o Espírito Santo suscitava neles. E a cada momento de oração, eu acredito que acontecia um renovamento de Pentecostes, acontecia uma nova efusão do Espírito Santo, e era claro a direção de Deus para as suas vidas. E além desse dom da fortaleza, que fica evidente em todas as leituras, em tudo que meditamos, um outro dom muito forte, que nós ainda não aprofundamos, além do dom da fortaleza, nós estamos dizendo, é a capacidade da docilidade. Eles são dóceis a Deus, são obedientes, a ponto de obedecer a Deus acima das autoridades, acima dos guardas civis, porque aquilo que eles mandavam não estava em concomitância, não estavam em ressonância com aquilo que Jesus falava aos nossos corações. E eles eram obedientes a Deus e estavam dispostos, por essa obediência a Deus, perder a própria vida, antes morrer do que desobedecer a Deus. Antes morrer do que desobedecer. Então esse desejo profundo de se colocar numa atitude de obediência ao nosso Senhor. E Pedro e os outros apóstolos responderam aos guardas: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tomando o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. É por isso que eles deviam obedecer a Deus, para anunciar a boa nova de Deus. E olha o que dizem os apóstolos: e disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Deus concedeu a graça de sermos testemunhas suas àqueles que lhe obedecem. Portanto, hoje, aquilo que nós vamos pedir na nossa oração, na nossa adoração, essa força para obedecer a Deus, para realmente realizar aquilo que Deus tem para nossas vidas, para realizar aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus preparou para nós. Nós queremos obedecê-lo, custe o que custar, soframos o que tenhamos que sofrer, mas nós queremos obedecer, e é pela obediência que o Senhor dá a graça de sermos testemunhas do seu poder. É pela sua obediência que Deus dá a graça de sermos manifestações visíveis do Espírito Santo em nós. É pela obediência. E quanto é difícil muitas vezes obedecer, pegando a cena desse evangelho, pensa, irmãos, esses apóstolos que tinham acabado de ser libertos pelo anjo, claro que estavam também cheios de entusiasmo, cheios de alegria, viam realmente que Deus vinha ao favor deles, e aquilo dava força para que eles pudessem obedecer. Mas o fato é que essa graça grande, maravilhosa, que aconteceu nesse início, pela manifestação de Pentecostes, por vezes, não foi assim. Não foi assim. Sofreram muito pela causa do Evangelho. O mesmo Atos dos Apóstolos vai narrar o martírio de Estevão, o nosso primeiro mártir. Os apóstolos, que todos eles, exceto João, morreram martirizados.
dando, entregando a sua vida pela causa de Cristo, morrendo crucificado em X, morrendo crucificado de ponta cabeça. Paulo apóstolo que morreu degolado, pagaram o preço por obedecer ao nosso Senhor. Então Deus dá a coroa de glória a nós, se formos realmente obedientes à vontade de Deus. E a obediência é algo difícil, E a obediência, ela engloba todos esses outros dons que nós falamos, sobretudo a força para testemunhar, a força para realmente fazer com que a graça de Deus aconteça. Só é possível através de uma docilidade, um coração dócil, um coração abandonado. A obediência é muito ligada a isso, a essa capacidade de abandono, essa capacidade de entrega, essa capacidade de se jogar na vontade de Deus e falar: Deus, toma conta da minha vida, guia-me, conduze os meus passos, mostra-me os teus caminhos. Eu estou disposto a renunciar a tudo para fazer aquilo que tu tens para mim. E a cada momento, a cada instante, nós devemos realmente nos colocar nessa atitude de eu escutar a voz de Deus. E por que esses apóstolos e Pedro eram tão decididos? Porque eles eram convictos daquilo que Deus pedia para eles. E para sermos convictos daquilo que Deus pede para nós, é necessário nos colocarmos numa atitude de profunda comunhão e intimidade com Deus para escutá-lo. E como Deus vai insinuando, vai colocando as intuições. E nós vemos que Deus vai mostrando, o Espírito Santo vai revelando. Se nós nos colocarmos em escuta de Deus, Deus vai se revelando a nós. Isso é fato. Não devemos ter medo de fazer o que Deus quer e pede de nós, até mesmo em tempos tão difíceis como este que estamos vivendo. Devemos obedecer a Deus, não nos desesperarmos, porque é na vontade de Deus que encontramos a paz. Lembra? Você lembra da homilia de domingo? Nós falamos também na segunda-feira. Eu vos deixo a paz. A paz esteja convosco. E essa paz, essa capacidade de fazer a vontade de Deus. Porque de paz, de fato, se nós olharmos a vida desses apóstolos, a paz, como entendemos nós, não tem nenhuma paz aqui. Aqui só tem desespero. São ameaçados, açoitados, presos, recebem novamente ameaças aqui no Sinédrio, não podem professar a fé deles, vão no templo, são excluídos pelo fato de serem cristãos, têm que fazer as suas celebrações às escondidas. É uma luta, irmãos. Então, se nós olhamos com o olhar humano, que paz é essa que Deus está deixando para nós? Que tipo de paz é essa? Não existe nenhuma paz. Mas a paz verdadeira, ela vem a partir do momento que eu entendo profundamente aquilo que Deus pede para mim, quer de mim, e eu me coloco à sua disposição para realizar. E o Espírito Santo que vai nos mostrando isso. E vai nos ajudando, nos iluminando. Através do momento que nós rezamos, nós nos colocamos em intimidade e comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos. E essas palavras possam despertar em nós o profundo desejo de fazer aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Por isso, peçamos a graça a Deus e ao longo dessa celebração eucarística e na adoração eucarística de escutar o que Ele pede e o que Ele deseja de nós.